Olá, aqui é o professor Cosme mais uma aula e na aula de hoje vamos falar de corrente elétrica e resistores, tá certo? Vamos entender de forma bem técnica acerca do que é a corrente elétrica e dos fenômenos agregados, tá certo? Então vamos lá. Bom, primeira pergunta, o que é a corrente elétrica? Para se entender isso, neste capítulo, vamos estudar situações em que portadores de carga elétrica se movem em um sentido preferencial. Dizemos até que nessas situações, os condutores são percorridos por correntes elétricas. O que é isso? Colocamos aqui um fio, tá certo? Majoritariamente esses fios são metálicos e colocamos partículas, né? Partículas elétricas, em especial são elétrons nesse caso, e vamos entender o que é a corrente elétrica a partir desse dinamismo. Bom, imaginemos que esses elétrons estão se movimentando para a direita, portanto, deste ponto A para este ponto B no condutor. Então, o que se entende? Esses elétrons estão em movimentação, então esse movimento ordenado, com direção e sentido preferencial dos portadores de carga, isso configura a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a movimentação das partículas elétricas dentro do condutor, tá certo? Dentro de um fio, de um cabo. Majoritariamente esses objetos são metálicos, porque eles facilitam a corrente elétrica. Bom, então nesse primeiro caso da imagem, nós temos elétrons ou íons negativos, tá certo? Na condição de corrente elétrica. No segundo caso, nós temos um fio, tá certo? Nós temos um condutor, essa é a palavra mais técnica, um condutor com prótons, partículas positivas. Então essa movimentação ainda para a esquerda, tá certo? Deste ponto P até o ponto, botar ponto P1 até o ponto P2, essa movimentação é chamada de corrente elétrica, tá certo? Nesse caso são prótons ou íons positivos, né? Movimentação dos prótons. Bom, mas o que causa a corrente elétrica? Já sabemos que a corrente elétrica é a movimentação das partículas no interior do condutor. Mas o que causa? Então vamos entender isso aqui de maneira bem rápida. Bom, imagine que tu tem um condutor, tá certo? E numa das extremidades você tem um potencial VB e na direita você tem um potencial VA. Potencial, né? Relacionado à energia. Então veja só, a movimentação das partículas, ela só vai existir se houver uma diferença de potencial. Diferença, tá aqui resumido, de potencial. Potencial elétrico, né? Diferença de potencial. A gente chama isso aqui de D, dP, ou também a gente chama isso aqui pela letra U, que é a diferença de potencial, que a gente conhece como volts, tá certo? Bom, então o que a gente tem que lembrar? Nós temos que lembrar lá no estudo de campo elétrico que cargas positivas elas dirigem-se para potenciais menores e cargas negativas dirigem-se para potenciais maiores. Então, conclusão, como as cargas, né, que estão no interno do condutor são elétrons, então ela vai para o potencial maior, tá certo? Então, ó, cargas negativas, que são os elétrons, elas vão para onde? Vão para potencial, que é V, né, maior. Cargas negativas vão para V, que é o potencial maior. Portanto, com potencial maior é VA, as cargas vão para VA, tá certo? Vamos ver a próxima situação. Nesse momento, a definição de corrente elétrica, né, através de suas causas, nós vamos entender que a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial, que chamamos de dP, ou tensão elétrica, que essa tensão elétrica a gente também pode chamar pela letra U, né? U, tensão elétrica. Vou botar dois exemplos bem rápido, que é o caso do gerador, e a partir do gerador elétrico, nós vamos entender a movimentação da corrente elétrica. Então vejamos o seguinte. Já sabemos que a corrente elétrica é o movimento ordenado, com direção e sentido preferenciais dos portadores de carga, obviamente no interior de um condutor.
E a partir desse modelo, a gente vai entender um pouco mais sobre a corrente elétrica. Bom, o que se sabe é que no interior dos condutores, nós temos a presença dos portadores de carga negativa, que são os elétrons, tá certo? Bom, então nesse primeiro exemplo aqui, desse desenho, nós temos uma pilha. Essa pilha ele é um gerador elétrico, ele transforma energia a partir de elementos químicos, né? Ele transforma em energia elétrica. Perceba ainda que os fios conectados ao gerador, ele alimentam uma lâmpada, e essa lâmpada ela trabalha, né? Ela tem o seu funcionamento. Vamos considerar ainda que o potencial VA ele está conectado, né, no bico, no lado cujo polo é positivo, e o VB no lado cujo polo é negativo. Vamos considerar ainda que o potencial de A é o maior, portanto o potencial de A é maior do que o potencial de B, tá certo? Bom, como a gente sabe que as cargas negativas elas procuram o potencial maior, então a carga negativa que sai daqui do polo negativo, elas vão percorrer o fio nesse sentido das flechas, ó. Isso aqui é a corrente elétrica I, tá certo? Toda vez que se falar em I é corrente elétrica. Então essa corrente elétrica aí vai percorrer oficialmente nesse sentido, tá certo? A lâmpada se alimenta e trabalha. Então veja o que tem aqui. Nós temos uma corrente elétrica que sai do polo negativo e procura o potencial maior. Esse aqui é o sentido real de funcionamento. Só que a física, para um estudo mais interessante, adotou o sentido convencional. Então, notem que nesse primeiro esquema, quem fornece as cargas é o polo negativo, tá certo? Mas foi convencionado o contrário, que quem fornece as cargas é o polo positivo. Então, ó, no sentido convencional, que é utilizado pela física, a corrente elétrica ela sai do polo positivo, alimenta os receptores, que no caso é a lâmpada, tá certo? E essa corrente I ela tem esse funcionamento, tá bom? Então, no sentido real, a corrente elétrica dentro do gerador, ela tem essa movimentação. Dentro do condutor, ela tem do positivo para o negativo. No sentido convencional, que é o que é adotado nas máquinas, quem fornece a carga é o polo positivo, ele é o que dá o choque, como se costuma dizer, e no interior do gerador, a movimentação é o contrário. Ela vai do negativo para o positivo, tá certo? Esse modelo aqui é o modelo que é adotado pela física e que é adotado pelos aparelhos de eletrodomésticos, tá certo? O positivo é o fornecedor no tocante a um circuito elétrico, onde você tem, obviamente, um gerador e um receptor, e evidentemente vai ter a corrente elétrica aí circulando nesse exemplo, né? Nesse experimento. Vamos para frente. Bom, matematicamente, nós temos aí a demonstração do que é uma corrente elétrica quando a gente coloca aqui uma bateria, tá certo? Uma bateria. Essa bateria ela vai funcionar, ela é um gerador. Você tem aqui o polo vermelho, que é o positivo, e o polo negativo, que é o azul, tá certo? Como já se sabe, vamos adotar que o polo positivo é o cara que fornece a corrente. Então dele a corrente sai do positivo, circula no condutor, que é esse fio bem aqui que eu coloquei para vocês, tá? Os elétrons estão se movimentando aqui, os portadores de carga estão se movimentando, e ele retorna para o polo negativo. No interior do gerador, a movimentação é essa, do negativo para o positivo. Fora do gerador, conectado ao condutor aqui, que é este fio, a movimentação é essa. Se você entender que o polo positivo é que fornece a carga, está tudo bem. Matematicamente, o que a gente pode avaliar? Que essa corrente elétrica que passa I, ela é a quantidade de carga que atravessa o fio no intervalo de tempo, tá certo? E matematicamente nós temos essa equação bem aqui, ó, que a corrente elétrica I é a quantidade de carga em módulo dividido pelo tempo para atravessar um determinado segmento. Então nós temos aí que esse I é a corrente elétrica dado em amperes, a carga elétrica Q é dado em coulomb, isso aqui a gente já sabe, o tempo em segundo. A unidade de corrente elétrica é o amperes,
que é o A, dado pela letra A maiúscula. Tá certo? Então a unidade dessa corrente elétrica é o A. Só que nós temos os submúltiplos, são valores menores. Temos o miliampere, mili quer dizer dividir por 1000, portanto é 10 a menos 3. Nós temos o microampere, que é dividir por 1.000.000, ó. Olha o símbolo, microampere, 10 a menos 6. Nanoampere é 10 a menos 9 e o picoampere, que é 10 a menos 12 ampere. Isso aqui é uma forma de colocar tudo no padrão, tá certo? Bora para frente. Vamos entender a continuidade da corrente elétrica. Então, temos esse slide aqui, vamos entender o que significa a continuidade da corrente elétrica. Imagine você que a corrente elétrica ela adentra o condutor por esse ponto A, ela vai percorrendo, e quando chega bem aqui neste nó, ela se divide em 3 pedaços. A corrente elétrica I, que é a quantidade, né, que adentrou o fio, quando chega bem neste nó, ela parte. Ela se divide na corrente I1, na corrente I2 e na corrente I3. Fica fácil perceber que se tu juntar I1 com I2 com I3, ele retorna a ser a corrente I, que entrou no fio lá no começo. Então, a corrente total é a soma das correntes particionadas, tá certo? Portanto, aqui nesse pergaminho, a corrente I, que é a corrente total, né, dentro do condutor, é a partição I1 mais I2 mais I3. Você junta os pedaços e dá o total. Isso aqui é bem simples. Vamos explicar sobre o efeito Joule. Olha, o efeito Joule é quando o uso da corrente elétrica ele promove um efeito térmico, tá certo? Às vezes aparece a vermelhidão. Por exemplo, os ferros de solda, o ferro de passar, ele se apropria da corrente elétrica na busca do efeito térmico, né? O trabalho dessas máquinas ele apresenta o efeito térmico, ou seja, fica quente. As lâmpadas incandescentes, como é esse modelo que está aqui, elas apresentam isso. Esse filamento, tá certo? Ele fica vermelho no interior dessa lâmpada, tá certo? E o trabalho da lâmpada é fornecer luminosidade, fornecer luz. Mas percebam também que no campo, né, no campo espacial em torno da lâmpada, você tem aí o aumento da temperatura, tá certo? E esse aumento da temperatura, tá certo, desencadeado por uma corrente elétrica chamada de efeito Joule ou efeito térmico, tá certo? Para frente. Bom, vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica, ela vai estar associada a circuitos elétricos, tá certo? Circuitos elétricos. E para entender o conceito de potência elétrica, vamos considerar essa lâmpada ligada ao gerador, tá certo? Um gerador. E considere ainda que há uma diferença de potencial U suposta constante e sendo percorrida por uma corrente de intensidade I. Então, explicando melhor, nós temos o ponto A, onde a corrente entrou, ela circula pelo circuito, a lâmpada recebe a energia, trabalha, a lâmpada produz luminosidade, ela está trabalhando, tá certo? E a corrente chega no ponto B, né, dando prosseguimento ao fluxo. Então vamos considerar que haja uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Essa diferença de potencial a gente chama de U, que é dado em volts. Isso aqui eu já falei em algum momento, dado em volts. O que é essa potência elétrica? É o produto de U vezes I. Portanto, a potência elétrica, potência dada em watts, é o produto entre a tensão elétrica dada em volts e a corrente elétrica dada em amperes. Tá certo? Portanto, é a fórmula PUI, né, ou PIO. Potência dada em watts é a voltagem U, a diferença de potencial, vezes a corrente elétrica I. De outra forma, também nós temos essa equação aqui disponível, ó. Potência é a quantidade de energia gastada pelo intervalo de tempo. Novamente, a potência é dada em volts, a energia é dada em joule e o tempo é dado em segundo, que é o padrão do SI. Tá certo? Então, por isso aqui, essa aqui é a energia que alimenta o circuito. Nós temos essa fórmula disponível para calcular a potência e essa fórmula disponível para calcular também a potência, mas utilizando, a primeira utilizando a tensão e a corrente e a segunda utilizando o tempo gastado e a energia produzida, né, ou gastada também. Vamos para frente. Vamos falar do quilowatt-hora. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que tu tem um ferro de passar. Imaginemos que tu tem um ferro de passar e ele tem uma potência de 1000 watts.
Imagine também que esse ferro de passar, ele ficou ligado, trabalhando durante 1 hora, tá certo? E nessas condições, nós queremos saber qual foi a energia gastada, né? Bom, vamos utilizar essa formulazinha bem aqui, que envolve potência, energia e o tempo. Então, fazendo meio pelos extremos, é fácil perceber que basta multiplicar potência vezes o tempo que dá para encontrar energia. Portanto, energia é potência vezes tempo. Está bem aqui nesse setor aqui do lápis. Bom, como a potência do ferro é de 1000 watts, aqui ó, 1000, e ele trabalhou durante 1 hora, basta multiplicar. Lembrando que o tempo tem que ser dado em segundos, portanto, esse 1 hora bem aqui, ó, foi transformado em segundos, ó, 3.600 segundos. Então, nós temos 1000 watts, tá certo? Utilizados aí pela máquina durante 3.600 segundos. Quando se multiplica isso, vai dar 3.600.000 joules, que é a unidade de energia. Colocando isso em notação científica, nós temos 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. 3.600.000 joules. Note que isso é uma energia muito grande, tá certo? Então, não fica muito interessante fazer cálculos com números absurdos, tá certo? Então, para compactar, sem perder esse valor, a física utiliza a linguagem de quilowatt-hora, tá certo? É o tempo consumido, tá certo? Quando você trabalha com 1 kW durante 1 hora. Então, observe, o que é 1 kW? É 1000 watts, porque a palavra quilo vem do latim que quer dizer 1000, e 1000 é 10 a menos 3, ou 1000 mesmo, tá certo? Bom, resumidamente, nós temos a equação aqui no pergaminho, 1 kWh, tá certo? Ele corresponde a uma energia de 3,6 vezes 10 elevado a 6. Portanto, esse 3.600.000. Note que kWh não é uma unidade de potência, é uma unidade de energia. 1 kWh é a energia de 3,6 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui é muito utilizado na física quando você quer saber a energia, o quanto de energia, financeiramente falando, você há de pagar utilizando determinados aparelhos em sua casa, sabendo apenas a potência do aparelho e o tempo que ele fica ligado. Pessoal, basicamente essa é a nossa aula de apresentação. As próximas aulas a gente vai utilizar todos esses elementos e equações em exercícios. Um grande abraço a todos e espero que vocês tenham entendido. Valeu!